Estamos em uma série com o tema Igreja, agora no mês de outubro. Na primeira semana do mês de outubro, falamos as 10 marcas da igreja primitiva, aquela igreja modelo, aquela igreja que nós sonhamos em ser como ela. Depois, semana passada, falamos imagens da igreja, falamos da lavoura, que o nosso coração é como uma terra, uma plantação, e não importa quem é Paulo, quem é Apolo, Deus que dá aquele crescimento da semente. Falamos do edifício, onde nossa vida tem que ser construída no edifício que é Jesus Cristo, não com materiais perecíveis, palha, feno, mas com ouro, metais. Falamos do santuário de Deus. O nosso corpo não pertence a nós, ao Espírito Santo, é templo do Espírito Santo. E, por último, povo de Deus. Nós somos o povo de Deus, a menina dos olhos de Deus. E assim, hoje, eu achei que ia ficar muito longa a pregação, se eu fosse continuar. Na minha pesquisa, eu encontrei 8 figuras, 8 metáforas, 8 imagens da igreja na Bíblia. Falei, não, vou dividir em 2 partes para ficar menos cansativo para quem escuta, sentado, às vezes cansa. E hoje vamos continuar essa segunda parte da mensagem, falando da quinta, vamos então continuar, falamos 4, hoje a quinta. Qual que é a quinta imagem? Corpo de Cristo. Olha lá na tela, Colossenses 1,18, fala assim, Ele é a cabeça do corpo da igreja. Olha o que diz, interessante, cabeça do corpo da igreja. Essa, irmãos e irmãs, essa é a imagem preferida de Paulo. É a imagem que ele mais explora, é corpo de Cristo. É a imagem que Paulo mais usa. E você pode perguntar, mas por que, pastor, que ele mais explora nas suas cartas a imagem de um corpo de Cristo? Porque, na realidade, é uma imagem muito completa, muito ensinável, uma imagem muito abrangente e ensina para nós muita coisa. Não sei se você sabe, mas se você sofreu um acidente, vamos dizer, um acidente de bicicleta, de carro, de moto, e você bater a cabeça, você pode ficar preocupado com a sua cabeça, porque até às vezes uma parte do seu corpo, você pode ter ali um problema, mas você consegue resolver. Mas a cabeça, irmãos, é a parte mais sensível e mais importante do nosso corpo. Há registros de pessoas que tiveram acidentes graves e não sofreram nenhum arranhão no corpo, mas bateram a cabeça, tiveram o famoso traumatismo craniano. E aí, meu amigo, essa é complicado, porque aí a pessoa, mesmo que o corpo dela esteja bom, a cabeça não funciona, é morte cerebral, não há vida. Ao contrário do que a pessoa tiver uma paralisia no corpo, se tiver a cabeça, ela vive, talvez ela não movimenta, mas ela conversa, ela entende, ela vive, ela respira. Mas, irmãos, se atingiu a cabeça, é muito complexo. Então, talvez por isso que Paulo, ele usa essa figura, que Cristo é o quê? Ele é a cabeça da igreja, ou seja, Cristo é o órgão principal do corpo. Cristo é a base do corpo humano, é a cabeça. Ele é o chefe, ele é o comandante, ele é o general, ele é o líder. Ele é o mestre, ele é o Senhor, ele é o cabeça. Espero que você consiga entender essa imagem do corpo de Cristo. E nós somos um corpo, e Cristo é a cabeça. Então, quando vamos para a passagem de Coríntios 12, que foi o nosso texto inicial, está na tela, veja o que fala. Vamos então pensar agora no corpo, Cristo é a cabeça, agora o corpo somos nós. Se disser o pé, porque não sou mão, não sou do corpo, nem por isso deixa de ser do corpo. 16. Se o ouvido disser,
Porque não sou olho, não sou do corpo, nem por isso deixa de o ser. 17. Se todo o corpo fosse olho, imagine, né? Onde estaria o ouvido? Se todo fosse ouvido, onde o olfato? Olha que bonita essa ideia, né? Mas Deus dispôs os membros, colocando cada um deles no corpo, como lhe aprouve. Gente, vamos imaginar a importância do nosso corpo. Você está andando num sítio, uma fazenda, e você vê um pé de manga, e você gosta de manga, e você vê aquelas mangas bonitas, cheirosas, na época da manga, o seu olho vê a manga, o nariz cheira, o olfato, você fala, que cheiro bom. Mas se você não tivesse uma mão, um braço, como que você faria? Mas você tem, então você estica a sua mão e pega aquela fruta e traz na boca. Aí entra o papel dos dentes, da língua, do paladar. Depois que você engoliu, entra aqui dentro o esôfago, estômago, e vai um monte de órgão aí, fígado. Vocês estão entendendo como que tem vários processos de um corpo humano, e a gente não percebe, como que a coisa é uma máquina. Você já ficou, por exemplo, sem um braço, às vezes sim, machucou, fez uma tala, ou um dedinho que você cortou, teve que fazer um negocinho, aí você vai pegar uma coisa e falar, não dá com esse, aí fica à esquerda, você fala, nossa, que coisa ruim, você parece que não é a mesma pessoa, você sente falta daquela parte do seu corpo, né? Aqueles que, por exemplo, vão jogar bola, machucam lá no futebol e fica mancando, você fala, rapaz, eu não sabia que uma perna fazia tanta falta não, tu vai fazer, tem que mancar, vai dirigir, dói, vai não sei o que, vai deitar. Ou seja, porque o nosso corpo, irmãos, ele é uma continuidade, ele é uma unidade. Então, o apóstolo Paulo está nos mostrando que a igreja é assim, que Cristo é a cabeça e nós somos os membros do corpo de Cristo, e que todos são importantes, cada um de nós é importante. Hoje aqui, é um exemplo muito simples hoje aqui que aconteceu, agora 6:30 da tarde aqui. Irmãos, a luz acabou aqui. Se vocês soubessem a equipe trabalhando, um foi na casa, não vou falar nome, mas um foi na casa buscar um notebook, uma pessoa, o outro desligando o disjuntor. Irmãos, é cada um fazendo uma coisa. O outro estavam orando aqui, pedindo que Deus desse graça para a gente superar essa noite. E assim cada um vai fazendo algo. Imagine se tivesse só eu aqui sozinho, o pastor Daniel sozinho aqui, eu não ia conseguir fazer nada. Um foi desligando o ar, para não queimar, outro foi desligando a caixa, e assim cada um foi fazendo algo, para que juntos conseguíssemos atender a necessidade da falta de luz, protegendo os equipamentos, e depois ligando os equipamentos. Um sozinho não conseguiria. Eu não consigo pregar, transmitir, precisa de alguém lá na câmera. E assim é a vida, assim é a igreja, assim é a família, todos caminham juntos, ninguém vive só, ninguém vive isolado. Eu acho interessante, olha o verso 17 lá na tela, 17. Se todo o corpo fosse olho, onde estaria o ouvido? Irmãos, você imagina você andando na rua e você vê um olho de 75 quilos, um olho. Você ia achar que eu estava num filme de terror. Imagina a cena, um olho de 75 quilos. Mas não, o olho ele tem o seu lugar. Ele tem a sua função. O olho tem a sua proporcionalidade, ou seja, o seu tamanho. E assim é um corpo, ele tem a sua diversidade, a sua necessidade.
Olha o verso 21 na tela. Não podem os olhos dizer à mão, não precisamos de ti, nem a cabeça aos pés, não preciso de vós. Ou seja, o que Paulo está nos ensinando nesse capítulo é que a igreja de Coríntios tem que parar de brigar, tem que viver em unidade, tem que parar de disputa, tem que cooperar, trabalhar juntos, que eles têm dons. A Coríntios fala muito sobre dons, né? 1 Coríntios, eles têm dons, e os dons é para servir o outro, servir o próximo. Existem dois complexos, complexos de superioridade e complexo de inferioridade. O que é o complexo de inferioridade? Pessoa que se acha inferior. Ah, pastor, eu não tenho nenhum dom, eu não sei fazer nada, se sente inferior. Isso é errado, porque ninguém não tem nenhum dom, e ninguém tem todos os dons. Vou repetir, ninguém tem nenhum dom, e ninguém tem todos. Ou seja, você tem algum, talvez você não descobriu, mas você tem. E ninguém tem todos. Ele tem alguma falha, alguma fraqueza, alguma limitação na sua vida, precisa de alguém para ajudá-lo também. Na igreja, no trabalho, na família, na vida, especialmente na igreja. Então, irmãos, não podemos nem se achar superiores aos outros, e nem nos achar inferiores aos outros. Somos iguais. Iguais, ninguém é melhor do que ninguém. Na igreja, ninguém é melhor do que ninguém. Todos têm alguma função, todos têm alguma atividade, algo que vai ser útil no reino de Deus. Você é importante, você é singular, e Deus te deu um dom para você servir. Eu não posso dizer para você, não preciso de você, e você não pode dizer para mim, não preciso de vós. Não podemos dizer isso, um para o outro. Somos uma unidade. De maneira que se um membro sofre, todos sofrem com ele, verso 26. E se um deles é honrado, todos se regozijam. Imagine que você está doente. Você está com a sua garganta inflamada. E sua garganta está muito inflamada. E o médico fala assim, ó, o seu caso... Vocês já ouviram falar daquela vacina, como chama, Bel, aquela vacina que eu tomei uma vez para infecção? Bezetacil. Você já tomou esse trem, gente? Isso não é de Deus esse negócio não, né, Val? Rapaz, o bicho é valente. Irmão, só que aonde que você toma essa Bezetacil? No bumbum, né, geralmente, né? Aí o bumbum fala assim, ei, mas eu não tenho nada a ver com isso não, por que eu vou sofrer? É a garganta que está, é lá em cima o problema. Mas é um corpo. Se um sofre, a garganta também sofre. Uma unidade, irmãos. Né? Se a gente sofre, um sofre, nós sofremos. A igreja sofre. Se alguém está doente, alguém nesse Covid... Agora, nós sofremos juntos, nós lutamos juntos, oramos, intercedemos, acompanhamos, porque é gente da gente, povo de Deus, e a gente preocupa. Versículo 27 e 28, ora, vós sois corpo de Cristo, e individualmente membros desse corpo. Olha que bonito, a uns estabeleceu Deus na igreja, primeiramente apóstolos, segundo lugar profetas, terceiro lugar mestres, depois operadores de milagre, dons de curar, socorros, governos, variedade de língua. Veja que tem vários dons, né? Tem gente que tem dom de cura, de socorrer as pessoas, de liderança, de línguas, tem vários dons. Você imagine, por exemplo, se todo mundo fosse a mesma coisa, se todo mundo fosse o mesmo dom. Imagine um time de futebol, onde só tem atacante. Qual a sua posição? Atacante, você atacante, você atacante. Fala, gente, não dá para jogar assim, ué. Não quer fazer? E às vezes é assim no futebol, né? Todo mundo quer ir para o ataque. Ou imagine todo mundo quer jogar na zaga. Quem vai fazer gol lá na frente?
Ou seja, não dá para todo mundo ter o mesmo dom, fazer a mesma coisa, tem que dividir as coisas, tem que colocar cada um no seu posto, na sua posição. Estou falando aqui de futebol, mas poderíamos falar quem gosta de outros esportes, basquete, se você conhece, futebol americano, tem que ter uma divisão de posição ali, uma estratégia. Assim é a igreja, irmãos. Nem todo mundo é o mesmo dom, a mesma função. Veja na Bíblia os discípulos de Jesus, são 12 discípulos. Cada um daqueles discípulos tem um perfil, uma personalidade. Um é mais falante, um mais quieto, um observou algo, outro observou outro, um escreveu o evangelho. Cada um tinha um dom, cada um foi usado por Deus de uma maneira. Verso 29 para a gente finalizar. Porventura são todos apóstolos? Ou todos profetas? São todos mestres? Ou operadores de milagres? Têm todos dom de curar? Falam em outras línguas? Interpretam-nas todos? Entretanto, procurai com zelo os melhores dons. Irmãos, Paulo termina aqui fazendo um monte de pergunta. Por acaso todos são atacantes? Por acaso todos são zagueiro? Por acaso todos têm dom de curar? E ele responde: não. Cada um tem um dom. Não é todo mundo igual. Nós somos um corpo e cada um tem uma função. E esse corpo, quando está trabalhando em conjunto, é sucesso, é crescimento. A igreja anda em paz. Amém? Essa é a nossa primeira metáfora ou figura, imagem da noite. A segunda, qual que é? Noiva de Cristo, está lá na tela, Apocalipse 21:9, diz assim: então veio um dos 7 anjos que tem as 7 taças cheias dos últimos 7 flagelos, e falou comigo dizendo: vem, mostrar-te-ei a noiva, a esposa do Cordeiro. Aparece a palavra noiva ali, né? A noiva, a esposa do Cordeiro. Uma das figuras da igreja na Bíblia é a noiva. É fácil, né, essa figura para nós, essa imagem, né? Casamento. Você deve já ter ido em um casamento. Aquela noiva daquele casamento. Qual que é a ideia, irmãos? A ideia é que a igreja, nós somos a noiva e Jesus é o noivo. É essa a ideia do casamento na Bíblia. Olha outro versículo, Apocalipse 22:17. O Espírito e quê? E a noiva dizem vem, né? O Espírito e a noiva dizem vem, a igreja, né, dizem vem. Aquele que ouve diga vem, aquele que tem sede venha, e quem quiser receba de graça a água da vida, né? Você já deve ter ido num casamento, irmãos. Como que é um casamento? A noiva, ela tem que se arrumar, ela tem que ir no salão de beleza. Eu nunca vi um casamento sem salão de beleza, eu não me lembro. Acho que até a mais pobrezinha que vai casar, alguma coisa ela faz no cabelo. Se for uma ricaça, então, aí, meu amigo, é o dia inteiro de beleza. Porque ela tem que se preparar. Tem que fazer cabelo, fazer unha, pele, não sei mais o que, muita coisa. Tem que estar pronta para a cerimônia, tem que estar bonita, tem que estar adornada, tem que estar arrumada. A pergunta é: e nós, como igreja do Senhor, nós estamos nos preparando para o casamento com o nosso noivo? Nós estamos indo no salão de beleza? Não esteticamente falando, né? Mas interiormente. Como está a nossa vida para esse dia magnífico das bodas do Cordeiro? Tem um texto em Efésios que fala isso, Efésios 5, olha na tela: maridos, amai vossa mulher, como também Cristo amou a igreja, e a si mesmo se entregou por ela, para que a santificasse, tendo-a purificado por meio da lavagem de água pela palavra, para apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, porém santa e sem defeito. Olha aí o que fala, né? Imagine lá,
Começou o casamento, a noiva acabou de acordar, os cabelos tudo bagunçado assim, ela entra no salão. A turma fala assim: que é isso? O noivo vai sair correndo, vai embora. Não quero essa mulher não. Ninguém vai fazer isso, porque a gente sabe que é um dia especial, é um dia de se apresentar bonita. Quando Jesus voltar, irmãos, que vai ser esse casamento da noiva e o noivo, a igreja e Cristo, uma metáfora, uma ilustração, é uma figura, uma imagem. A igreja tem que estar como? Sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, porém santa e sem defeito, né? Ou seja, Cristo espera que nós estejamos preparados para esse dia, bem apresentados, né? Que a gente possa estar agradando o noivo com a nossa vida, irmãos, né? Então, no Novo Testamento, Paulo usa essa figura: Cristo é o noivo, a igreja é a noiva. Ainda, irmãos, Jesus não voltou ainda, nós sabemos quando será. Alguns falam que está perto, pelos muitos sinais que temos visto hoje, seja na natureza, pandemia, tanta coisa. Mas é certo que quando ele voltar, lembra das parábolas, a parábola das 10 virgens? Tinha aquelas nécias e tinha as sábias. As nécias disseram: o noivo vai demorar. E as sábias disseram: vamos ficar atentas, vamos deixar azeite em nossas lamparinas. E quando o noivo chegou sem avisar, as 5 ficaram de fora, né? E as outras 5 prudentes entraram no casamento. É uma ilustração, irmãos, da nossa vida. Será que estamos preparados para o encontro com Cristo? Será que, como noiva, somos as nécias ou as sábias? Qual será a nossa posição naquele dia final, né? Nos acharemos, Ele nos encontrará fiéis? Olha mais um texto aqui em Apocalipse, para você ver quantas vezes mostra. E aqui eu não esgotei não, tá? Não esgotei o assunto não, tem muita coisa ainda para falar, mas só para você entender. Alegremo-nos, exultemos e demos-lhe a glória, porque são chegadas as bodas do Cordeiro, cuja esposa a si mesmo já se ataviou, pois lhe foi dado vestir-se de linho finíssimo, resplandecente e puro, porque o linho finíssimo são os atos de justiça dos santos. Então me falou o anjo: escreve: bem-aventurados que são chamados à ceia das bodas do Cordeiro. O que é bodas do Cordeiro? É o casamento da noiva e o noivo, bodas do Cordeiro, tá? E o último texto, para a gente ir para o próximo tópico, Apocalipse 21, 2: vi também a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia do céu da parte de Deus, ataviada como o quê? Como noiva, adornada para o seu esposo. Então ouvi grande voz vinda do trono dizendo: eis o tabernáculo de Deus com os homens, Deus habitará com eles, eles serão povos de Deus, e Deus mesmo estará com eles. Então, essa é uma imagem, irmãos, da igreja, é uma noiva, e que possamos nos consagrar como uma noiva ao seu noivo, nos preparar para essa boda. Irmãos, a sétima, qual é a sétima imagem? Coluna e baluarte da verdade. Essa imagem está em 1 Timóteo 3,15, que diz: para que, se eu tardar, fique ciente de como se deve proceder na casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo, coluna e baluarte da verdade. Olha aqui, essa aqui eu vou ser mais rápido. Já falamos da igreja como corpo, a igreja como noiva
e agora a igreja como coluna e baluarte. Deixa eu explicar para você. Paulo escreveu essa carta ao jovem pastor Timóteo. E Timóteo, ele conhecia bem o que era coluna. Na cidade de Éfeso, tinha um templo chamado Templo de Diana. Esse templo, irmãos, era uma obra de arquitetura magnífica para a sua época, uma das 7 maravilhas do mundo antigo. E uma das características desse templo eram as suas colunas. Havia 127 colunas nesse templo, e cada coluna de 18 metros de altura. Imagine essa obra naquela época. 127 colunas de 18 metros de altura. Essas colunas eram feitas de mármore, pedras preciosas e até mesmo revestidas de ouro. Então veja bem, o que é a igreja? Ela é uma coluna. Paulo está dizendo ali, uma coluna. A segunda palavra que aparece, baluarte. Baluarte, no grego, significa o que sustenta o edifício, o que mantém o edifício equilibrado, o fundamento. Então veja bem, você tem uma coluna e você tem uma base, o fundamento. A coluna sustenta o teto e a base, a estrutura inferior. Ou seja, a igreja, ela tem dupla responsabilidade. Função da coluna, elevar a palavra de Deus, colocar bem alta a palavra de Deus, e a função do fundamento, que é a base, a verdade, o ensino. Então entenda bem essa imagem. A igreja, ela é coluna e baluarte da verdade. A igreja deve elevar a palavra de Deus bem alto, e essa base, esse fundamento é Jesus Cristo, o ensino que o pastor Timóteo deveria transmitir para as pessoas, para os seus ouvintes. Essa é mais uma imagem da igreja. E a última, sal da terra e luz do mundo. Olha o que diz lá no texto: vós sois o sal da terra. Ora, se o sal vier a ser insípido, como lhe restaurar o sabor? Para nada mais presta, senão para lançado fora, ser pisado pelos homens. Irmãos, aqui eu encerro com essa última metáfora. Vamos falar primeiro sobre o sal. O sal era algo muito comum nos dias de Jesus. Sal e luz. Muito comum, em todo lar da época de Jesus, conhecia o sal e conhecia a luz. Possivelmente durante a infância de Jesus, ele conviveu com o sal e com a luz, seja a lamparina que era usada, as velas ali, algum tipo de iluminação doméstica. O sal e a luz são indispensáveis. Duas características do sal. Primeiro, o sal, ele é um condimento. Já é muito antigo o uso do sal, irmãos, para alimentação. Olha o que diz o versículo: se o sal vier a ser insípido, como lhe restaurar o sabor? Então aqui está falando sobre sabor. Eu acho que, vamos falar com os churrasqueiros aqui de plantão. Imagine você, hein, Toninho, como que faz um churrasco sem sal? Complicado, né? Não tem graça, né? Né? Hein, Valdir? Os churrasqueiros ainda, acho que é difícil, né? Ó, vamos fazer um churrasco lá em casa, mas não tem sal. Ah, meu, deixa para outro dia então, aí compra o sal. Então, irmãos, o sal, ele é um fator ali essencial, né, para dar o sabor naquele alimento. Quando a igreja, ela é comparada a sal, ela está dizendo que nós temos que dar sabor às coisas. A gente tem que fazer a diferença. Que a gente tem que ser o sal da terra. Se o sal perder o sabor, se tornar insípido, nada presta. Vai ser pisado pelos homens. Então, a igreja tem que salgar. Onde há um cristão ali, ele tem que ser diferente, tem que fazer diferença. Inclusive esse sermão, ele está lá na contracultura, o Sermão do Monte.
Bem-aventurado, né? Diz lá o Sermão do Monte, os que choram, bem-aventurados, perseguidos, bem-aventurados, os mansos, contra a corrente, contra a cultura. E que mais? O sal também ele é preservativo. Na época de Jesus, irmãos, não tinha geladeira, não tinha embalagem a vácuo, era o sal que conservava. O sal restringe o crescimento bacteriano. Deve ser comum quando você talvez que veio do sítio, ou você que morou aí na roça, ou que você lembra que a sua família talvez usava muito sal. Usava. Porque hoje a gente não usa mais essa forma para não entrar em decomposição. Mas na época usavam o sal. Qual que é a ideia aqui? A ideia, essa metáfora, é que o mundo está contaminado, irmãos, pela bactéria do pecado. O mundo está em decomposição. E a igreja tem que interromper, ou pelo menos retardar o processo. A igreja tem que ser o freio moral desse mundo. Vou repetir, a igreja tem que ser o freio moral desse mundo. Tem que ser sal da terra. Não é? A gente tem que ter a voz de denúncia, a voz profética. Não é, irmãos? Agora vamos chegar num tempo de campanha política, já estamos, né? Eleições. Qual a função da igreja? Né? Será que a função da igreja é votar naquele que me ajudou a construir a minha casa, mas que depois nunca mais ele vai aparecer na sua casa, depois que foi eleito? Né? A política, irmãos, ela deveria ser um lugar para todos, um espaço público para todos, não o toma lá da cá. A gente tem que pensar nisso, a igreja ser esse sal, a igreja ser essa voz de denúncia, a voz profética, dizer, olha, aqui não, aqui você não vai fazer isso, dizer, olha, eu não aceito propina. São assuntos muito delicados, muito atuais. O mundo se deteriora como um peixe, uma carne estragada, mas a igreja tem que retardar esse processo, dizer não, a palavra de Deus diz isso, diz aquilo, ensina assim, ensina assado. Irmãos, essa fragilidade do casamento, as pessoas se casam e descasam com a maior velocidade, maior rapidez, como se fosse algo tão banal. A igreja ser sal da terra, dizer, olha, valorize tua família, meu amigo, lute pela sua família. Não é triste? Muito triste esse mundo artístico aí, os caras casam hoje, amanhã descasam, como se fosse algo tão banal. E a luz do mundo, vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder a cidade edificada sobre um monte, nem se acende uma candeia para colocá-la debaixo do alqueire, mas no velador, e alumia todos que se encontram na casa, irmãos. Olha, a última parte da mensagem, vós sois a luz do mundo. Você já parou, irmãos? Olha, tivemos a experiência hoje, ficamos sem luz aqui. Isso aqui vira um breu, gente. Sem luz não tem som, sem luz não tem microfone, sem luz não tem transmissão, não tem nada, acabou. Complicado. Imagine aqui se acabar a nossa luz aqui, a escuridão. Tem que ter muita calma nessa hora para não virar um atropelo aqui, para a gente sair devagar, com calma. Então a igreja, ela exerce um papel fundamental, e Jesus disse, vocês são a luz desse mundo, vocês que iluminam. Vocês não podem ficar embaixo lá, olha lá, ó, ninguém põe uma candeia embaixo de um alqueire, de um velador. Você não vai pôr uma lâmpada embaixo da cama. Na linguagem de hoje fala assim, ó, verso 15, na nova tradução da linguagem de hoje, ninguém acende uma lamparina e colocar debaixo de um cesto. Você não vai colocar a luz escondida
debaixo de um balde a luz. Imagine a cena, fiz uma, colocar embaixo de um balde, não tem lógica. A luz, ela tem que iluminar, ela tem que aparecer, ela tem que ter destaque, tem que ter influência. Irmãos, a igreja tem que ter influência. Você sabe que a igreja deveria sim ter políticos. A igreja deveria sim ter um presidente, ter um juiz, ter um delegado, ter pessoas de influência. Sim. A gente não é luz embaixo do alqueire, né? Eu espero que Deus desperte vocação política na igreja. É claro que o caminho tem que ser feito de maneira ética. A gente não vai abraçar um candidato, não, como igreja, porque nós somos livres para votar. Mas se tiver alguém aqui que se disponha a ser um político, glória a Deus por isso. Servir ao Senhor lá na Câmara. Por que a gente faz assim? Não, isso aí é do capeta. Deixa para eles. Os cargos públicos, deixa para o mundo. Não é? Não. A igreja tem que ser luz, ela tem que estar lá no STF. A igreja tem que brilhar. Assim diz o versículo a seguir, assim brilha a vossa luz. É claro que tem que ter vocação. Política não é algo fácil. Mas a gente tem que pedir a Deus que levante pessoas vocacionadas para servir nos espaços públicos. Servir o reino, não a igreja não, servir o reino de Deus. Não é servir a IPI, é servir os princípios do reino de Deus. Não é, estamos com um deputado lá, pede para mandar um caminhão de areia. Não é isso não, gente. É valor do reino de Deus, princípios do reino. Não é minha igreja, eu não estou falando sobre isso. Vamos pensar nisso, que nós somos a luz dessa terra. Nós temos que ser o melhor aluno da sala, gente. Nós temos que ser os melhores professores. Nós temos que ser os coordenadores dos cursos das universidades. Nós temos que ser os melhores, nós temos que ser a luz. Para quê? Para gerar influência, direção. Dizer, olha, aqui tem valores, aqui tem ética, tem caráter, tem transparência, tem honestidade, tem seriedade, tem pontualidade. Nós somos a luz dessa terra. O sal da terra e somos a luz do mundo. Agora, irmãos, quando um crente dá mau exemplo, aí a luz vai embaixo da cama, a luz vai lá embaixo, como diz o versículo, né? Embaixo do alqueire. Amém, irmãos? Que Deus nos ajude. Então, para finalizar, semana passada, vamos falar lá? Quais são as 4 da semana passada? Lavoura, edifício, santuário de Deus, povo de Deus. E hoje, corpo de Cristo, noiva de Cristo, coluna e baluarte da verdade, e sal da terra e luz do mundo.